Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores. Eu no Rio de Janeiro, a doutora Janaína Pascoal, escritora, advogada e candidata ao Senado Federal pelo PRTB. Gente, vocês, que são sempre quase os mesmos que estão aqui, doutora Janaína, e eu não sei se vocês lembram que da última vez a doutora Janaína não conseguia me ver por nada. Vocês me acreditam que acontece a mesma coisa? Ela não está me vendo, ela está dando entrevista no escuro. É incrível. Parece uma coisa, mulher, não é possível. Gente. Olha, mas tem uma fotinho sua. A sua fotinho fica aparecendo aqui. Então pronto, eu vou olhar a fotinho e vai dar tudo certo. Esse seu celular de rica aí, entendeu? Que deve ter dado algum problema, por isso que eu não troco o meu, porque essas tecnologias não dá para mim, não. Você deve ter 200 câmeras e você não apertou todas, mas o importante é que todos estamos lhe vendo, tá belíssimo, o áudio tá bom. Tudo bem aí, gente? Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Ó, sim, tá tudo certo. Doutora Janaína, temos aqui um seguidor. Antônia, tira o doutora que fica mais fácil. Me chama de Janaína. Tá bom, meu amor. Olha, tem um seguidor seu aqui que ele já quer você para presidente. Não quer mais nem você por nada. Oi, gente, para quem não sabe, a Janaína Pascoal foi a deputada mais votada da história do Brasil. Ela é deputada estadual e ela teve mais de 2 milhões de votos. Benza a Deus que isso se repita agora no Senado, né? Doutora, ai meu Deus do céu, agora porque eu estou vendo aí também porque, né, a doutora Janaína, né? E fica difícil falar Janaína. Mas, Janaína, por que Senado? Por que não pensar na Câmara Federal? Apesar de que, assim, eu fico super feliz e a favor de que a metade daquele Senado saia de lá, porque precisa de gente mais firme lá dentro, está cheio de planta, e a metade, não a metade não, mas tem algumas plantas e algumas pessoas muito do mal lá dentro, a gente precisa limpar essas cadeiras. Mas fica aí a pergunta. Então, porque eu entendo que o Senado está muito passivo diante do Supremo, que o Supremo tem cometido muitos erros processuais, né, com aqueles inquéritos de fake news, de atos antidemocráticos, fazendo buscas e apreensões contra pessoas que não têm foro privilegiado. O Supremo, na área penal, só pode atingir pessoas que têm foro privilegiado. Também essas muitas anulações, né, dos processos da Lava Jato, inclusive do ex-presidente Lula, tudo isso vem acontecendo e a gente vê um Senado muito passivo. Talvez apenas o senador Girão tenha se manifestado, né? Então, eu penso assim, falta alguém no Senado com conhecimento jurídico, com coragem de falar o que precisa ser dito, para o Supremo respeitar os outros poderes. Eu acho que a maioria da passividade, né, eles fazem cego, surdo e mudo, é porque tem rabo preso. Você não acha, Janaína? Não, é uma situação difícil, porque são pessoas com inquéritos, com processos, mas eu acho que além dessa questão, né, de ter ali alguma questão, ali um processo de interesse no Supremo, tem também esse medo, né, de se indispor, de criar inimizade. E aí também tem todo um problema, porque hoje tem uma oposição entre o Supremo e o Bolsonaro, e os senadores ficam pensando que se criticarem o Supremo, estarão automaticamente se alinhando com o Bolsonaro. E eu acho que são coisas independentes, né? Os abusos que o Supremo tem praticado, os excessos, são excessos independentemente do Bolsonaro, entendeu? E os senadores precisam agir com independência. Os senadores não podem ser assim um puxadinho do STF, um puxadinho do Palácio, um puxadinho da Câmara. Né? O Senado é uma das casas mais importantes nos termos da Constituição Federal. E hoje está muito assim acovardado. Por isso é que eu decidi colocar meu nome à disposição, porque eu acho que no Senado eu vou fazer a grande diferença. Na Câmara, são 513 deputados, é outra dinâmica, não tem essa missão tão clara, né, de segurar ali os excessos do Supremo. Então, eu acho que eu tenho que pôr essa minha condição à disposição da população. Se a população vai escolher ou não, aí é outra história. Né? Mas eu fui atrás de uma legenda, de um partido que me desse legenda,
que apesar de ser um partido pequeno, que não tem tempo de TV, que não tem recursos, cumpriu a palavra, né? Porque até o último momento eu tinha muito medo que me tirassem a legenda, o partido cumpriu a palavra. Então eu estou pondo meu nome à disposição, acho que o povo tem uma opção boa, né? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa capacitada. Se vão escolher ou não, aí é da democracia. Janaína, eu dei uma olhada aí nas pesquisas, que apesar de eu não acreditar muito, mas elas apontam, né? Márcio França na frente, o Marcos Pontes segundo e você em terceiro, né? Então, assim, a gente já vê um partido pequeno. A diferença é grande de votos por ser um partido pequeno, Janaína, ou não? Eu não entendo muito disso. É porque, assim, o Senado é majoritário, né? Muita gente não entende, mas este ano a gente vai escolher um único senador por estado e não tem segundo turno. Então, eu percebi que muita gente estava achando que seriam 2 senadores. Não, é um único senador por estado e vai ser tudo decidido no primeiro turno. Isso significa que o candidato que tiver um voto a mais vai levar a cadeira, entendeu? Entendi. Então, é uma eleição muito difícil, acho que a mais difícil, né? Mais do que presidente, mais do que governador, porque essas pelo menos têm segundo turno. E eu estava até a semana passada em segundo lugar. Quando começaram as propagandas na televisão, isso se inverteu. O candidato do presidente foi para o segundo lugar, porque ele tem muita exposição, né, no horário de televisão. Então, isso realmente se inverteu. Vai ser difícil? Vai. Eu não sou sem noção de ficar dizendo, não, ganhei, as pesquisas, não é isso, não. Mas é o seguinte, nós temos aí um mês para trabalhar, um mês para as pessoas que conhecem meu trabalho, divulgar que eu sou candidata, divulgar meu número. E eu estou contando com isso, com essa rede do bem, essa corrente do bem, entendeu? Que, de certa forma, foi o que funcionou em 2018 e pode funcionar agora em 2022. Você acha que esses 2 milhões que votaram em você 4 anos atrás permanecem com você ou mudou alguma coisa? Acho que tem uma parte grande que permanece, tem uma parte que, por uma razão ou por outra, não vai votar. Né? Quando a gente está no cargo, tem que fazer escolhas na hora das votações. Muitas pessoas têm expectativas assim de terem uma atenção personalizada. Né? Por exemplo, o fato de eu ser advogada, era muito comum no início do meu mandato as pessoas mandarem e-mail com cópias inteiras dos seus processos pessoais pedindo para eu cuidar. Então, eu precisei explicar de um por um que o deputado não tem esse papel, que eu nem poderia cuidar de casos pessoais. Então, eu sei que muita gente se decepcionou por não ter essa atenção personalizada, né? Eu sou muito, assim, atenciosa com as pautas, trabalho muito, estou todo dia na Assembleia, visito hospitais, visito escolas, visito todas as entidades que estão ali no meio de qualquer votação para entender os detalhes. Mas é um trabalho pró-sociedade, pró-coletivo. E muitas vezes o eleitor tem uma expectativa de alguma atenção para o seu caso concreto, né? Para a sua situação concreta. Era muito comum no início do mandato. Eu acho que você também está candidata a deputada, não está? Federal? Candidata federal, Janaína, mas estou com um problema muito sério. Também é uma campanha sem verba, né, para atingir o Rio de Janeiro, estado do Rio. E as pessoas, assim, mandei fazer uma pesquisa muito bem avaliada, bens a Deus, todo mundo me avalia bem, gosta de mim, mas não sabe que eu estou candidata. E aí, onde é que está o meu problema? É fazer com que essas pessoas... Você está em qual partido, Antônia? Eu estou no Republicanos. Mas o Republicanos tem tempo de TV, você não vai aparecer nem um pouquinho? Estou na TV, eu, presidente do partido, e o Crivella, mas continua, por onde passa, as pessoas surpresas, assim. Como assim? Não estou sabendo. Também tem uma coisa, Janaína, que as pessoas não assistem mais TV, entendeu? Não, mas está no início, calma, não é assim. Está no início, aos pouquinhos a informação vai chegando. Mas assim, vamos supor, você sendo eleita, faço votos de que seja eleita. O que acontecia comigo no início? A pessoa ligava e dizia assim, olha, eu votei na senhora, consegui 40 votos para a senhora, convenci os vizinhos, convenci os parentes, agora eu quero um emprego.
E assim, eu sempre dizia para a pessoa, falei, olha, eu agradeço o apoio, agradeço o voto, agradeço ter defendido o meu nome, mas as coisas não funcionam assim. Eu falo Então, que assim, tem um pouco da dinâmica, né, da política brasileira. Então, acho que muita gente se decepcionou com esse jeito que eu tenho, que é um jeito, assim, muito de não pessoalizar as questões, sabe? Eu realmente gosto de trabalhar para o coletivo, né? E sou muito batalhadora. Quem você é acompanhou meu papo trabalho reto, viu. você é papo reto, não é a política que fala mansinho no ouvido e tal. Também tem muito isso, as pessoas me pedindo e pedindo para trabalhar e pedindo dinheiro para distribuir santinhos. Eu falei, gente, eu não tenho, e mesmo que eu tivesse, entendeu? Então é uma campanha muito minimizada, feita por seguidores, por pessoas que acompanham a minha história, que sabe do meu trabalho. Ontem eu me surpreendi com uma declaração linda da doutora Eliana Passarelli, que você deve conhecer, que é promotora aí de São Sim, Paulo. sim. Uhum. Uns quase 2 anos atrás, eu contactei através de amigos em comum para ela salvar uma mulher aí que os filhos tinham sofrido estupro por parte do pai e a mulher queria a mãe queria se suicidar. E aí me disseram, Jesus. doutora Eliana vai te ajudar. Eu gritei por ela realmente me ajudou. E agora, ela vendo que eu venho candidata, ela me fez um depoimento lindíssimo, mandou, postei nas redes, mas meu Instagram está no Shadowban, então poucas pessoas veem. Então, assim, é desesperador. Mas eu vejo assim, um ajudando, um pedindo santinho, eu fiz uns grupos, outro fala, olha, eu vou panfletar de graça para você, não precisa... Isso não tem preço. Independente do resultado, Janaína, a gente sai muito rica dessa experiência, sabe? Ah, é muito bom, porque são pessoas de todos os lugares que aparecem para apoiar, para dizer que querem ajudar, entendeu? Pessoas que estão fazendo vídeos de apoio. Então, eu tenho falado, sabe? Porque eu incentivo muitas mulheres a se candidatarem, algumas acabam se desesperando no meio do caminho, porque não é fácil. Não. Eu digo, mantenha-se firme, vá até o final da campanha, independentemente do resultado. Porque é muito, muito gratificante, né? Quando você é reconhecido, quando você é abraçado e quando as pessoas dizem que estão torcendo, entendeu? Então isso aí não tem preço, como você bem disse. O que eu Eu pensei, gosto que as mulheres enfrentem esses desafios. Ainda é mais difícil para as mulheres, ainda é. É muito complicado, porque ainda tem um sentimento de que mulher não pode pleitear um cargo majoritário, de que sempre tem que ser na condição de vice ou na condição de suplente. Então, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, né, praticamente são todos candidatos, né? E todos candidatos apoiados por homens, ou sim, homens candidatos à presidência da República, ou homens candidatos ao governo do Estado, entendeu? sim. Então, é uma corrida bem, assim, desigual, mas que eu acho que tem que ser enfrentada, até como demonstração para as meninas, para as adolescentes, que vale a pena, entendeu? De que a gente não pode ser um vaso, né? Sim, Nem na política, nem na vida, entendeu? sim, claro. Janaína, eu percebo uma coisa em relação a você, que às vezes acontece um pouco comigo, quando a gente diverge, porque assim, eu continuo apoiando o Bolsonaro, eu continuo eleitora do Bolsonaro, eu acho que precisa que ele fique mais 4 anos para dar continuidade no que foi feito. Tem uma série de coisas para ser ajustado, óbvio que tem, mas eu penso que agora um outro pegar, quer dizer, Lula nem pensar, né? Pelo histórico e Não por tudo pensar. que a gente sabe. E os outros três, eu penso que até pegar, até ajustar, eu não vejo nenhuma mínima condição, tirando pelos debates, entendeu? O Simone Tebet, ao meu ver, você me corrija se eu estiver errado, não sei o que você acha a respeito dela, eu acho que não foi honesta em vários momentos, a outra extremamente despreparada. Então, assim, é muito sério pegar um país dessa dimensão com a quantidade de problema que ele tem. Portanto, eu continuo firme aqui apoiando o Bolsonaro. Mas eu percebo que tem uma coisa em relação a você, que eu vejo você apoiando ele também em vários momentos, mas às vezes quando você discorda de alguma coisa, que eu acho super saudável, né, divergir para o bem do coletivo, as pessoas não entendem. Vejo muita gente chamando você de bipolar, que um dia você está Ruth, que um dia você está Raquel, que um dia você está presidente, que outro dia você não está presidente, e eu entendo perfeitamente, né, essa posição. O que você acha a respeito disso? Não, porque veja bem, quando eu me levantei contra o PT, lá atrás, foi por força dos desvios, foi por força do apoio às ditaduras de esquerda,
foi por força das fraudes na contabilização nas contas públicas, tudo que eu procurei deixar muito claro e expliquei ao longo do processo de impeachment. Mas também foi, Antônia, pelo autoritarismo petista, porque eu passei a minha vida inteira dentro da Universidade de São Paulo, vendo e sentindo na pele que a gente não podia divergir assim 1 centímetro, sabe, do pensamento dominante deles. E eu nunca gostei disso, dessa unanimidade, dessa pressão. Então, assim, infelizmente, eu olho para o bolsonarismo e eu vejo algo muito parecido com esse petismo, principalmente o petismo do início, que era assim muito radical, muito opressivo e agressivo. Né? Então, assim, tem colegas meus, de assembleia até, que não só me atacam todos os dias nas redes, como tem colega meu já virando a cara dentro da Assembleia, sabe? Pessoas que conviveram comigo 3 anos e que agora têm medo, né? Praticamente 4 anos, e agora têm medo de me cumprimentar e isso desagradar o presidente, porque o presidente está apoiando outro candidato. Eu acho isso, do ponto de vista humano, muito triste, sabe? Então a pessoa é sua amiga quando interessa. Quando não interessa, finge que não te vê. Então é uma dominação que não é saudável para uma democracia, não é saudável para uma república. E eu não acho, Antônia, inteligente nesse momento. Tá? Eu tenho alertado sobre isso e o bolsonarismo interpreta que eu estou contra, que eu estou criticando, mas eu estou alertando. Enquanto os bolsonaristas estão xingando, ofendendo, desmerecendo, agredindo pessoas que votaram no presidente em 2018 e que muito provavelmente votarão nele, pelo menos no segundo turno, o Lula, o povo dele lá, está tentando agregar, entendeu? Eu sou uma pessoa que nunca votei, nunca votarei na esquerda, mas eu preciso reconhecer essa habilidade que eles têm de agregar. Veja o que o... Eu não tenho dúvida, doutora Janaína. Eu estou conversando com o pessoal aqui para entrevistar o presidente. A princípio, a conversa tinha ficado para ser por volta do dia 18 de setembro, essa entrevista. E depois chegou até mim que está rolando uma dificuldade, não tem nada a ver com o presidente, mas com as pessoas que estão cuidando da comunicação dele, que tem gente blindando o presidente para essa entrevista porque eu estou candidata. E eu falei, qual é o problema? Eu sou uma comunicadora. Ah, mas é porque se você entrevistar o presidente, é dado como certa a sua eleição. Mais uma vez, e qual é o problema? Se é uma pessoa de um partido que é da base dele, que está com ele, independente de partido, eu nunca pulei do barco. Então, eu entendo que é uma coisa que a esquerda jamais faria. Jamais, jamais. A esquerda, então, eles unem. E o bolsonarismo está afastando. Né? Por isso que eu venho alertando, gravei áudios. Muitas pessoas que fizeram campanha para o presidente ao meu lado, que pediram voto para ele, que votaram nele, não votarão, porque não aguentam mais ser agredidas, entendeu? Então, assim, qual é a inteligência nisso? Houve momentos em que eu parei para pensar, será que esse pessoal é esquerdista infiltrado? Porque não tem lógica. Agora é o momento de acolher as pessoas, de reconquistar. Tem esquerdista infiltrado no bolsonarismo, você pode apostar. E um dia eu vou dar nomes. Você pode apostar. Dá agora, dá o nome agora. Não, porque já é desafeto, aí ninguém vai acreditar. Mas um dia olha, o tempo é o senhor da razão, minha irmã. Uma hora a casa cai, não tem jeito, entendeu? Bom, isso é verdade. Não há argumentos, o tempo é o senhor da razão. Bom, mas eu fiquei curiosa, pelo menos me conta depois. Conto. E me diz uma coisa, quais são as pautas que você está defendendo na sua candidatura? Olha, mulher, eu já venho muito tempo com a Mães do Brasil fazendo um trabalho voltado para violência doméstica e erotização infantil, estupro de vulnerável. É um trabalho que eu já faço como pessoa física, né? Resolvo muita coisa. Só que a coisa foi aumentando, Janaína. Ela foi aumentando num grau
E aquilo foi me sufocando e eu não podendo ajudar. Quando a coisa fica muito pesada, através de um amigo, eu mandava para a Damares, agora a Damares candidata ao Senado por Brasília, eu estou bem desesperado com essa história, porque ela tá lá, ela está candidata, a gente meio que perde meio a referência de como é que. E a coisa vai aumentando. Eu volto, olha, tem dias, Janaína, que eu vou dormir assim, desesperançosa, me sinto enxugando gelo, mas eu ampliei isso aí. Porque assim, no Rio de Janeiro o número de feminicídio aumentou 45%. Eu fui agora no final de semana para Búzios e eu ouvi relatos absurdos de uma cidade, um balneáriozinho pequititinho, uma cidade linda, que devia ser uma cidade alegre, que não poderia acontecer um negócio dele. Está acontecendo um feminicídio atrás do outro, 5 no último mês ou 2 meses em Búzios, para você ter ideia. Então, assim, é um negócio que alguém precisa ter esse olhar voltado. O que eu tenho reparado, ninguém está interessado nisso. Ninguém. Aí eu faço reunião com empresários, vou buscar apoio, e aí vem, eles me escutam, e então no final do dia a pergunta é, mas e o que você tem para o comércio? E qual o seu não sei o quê para não sei o quê? É um monte de outras coisas, ninguém está interessado nisso. E é muito sério. Eu andei visitando algumas comunidades, crianças largadas, não tem escola, as mães vão trabalhar, e uma deixa o filho de 5 cuidando de 3, o irmão de 3, a mãe fica refém daquele medo dela, ela vai voltar, ou o conselho tutelar levou, ou pode ter acontecido um acidente e ela achar um filho morto dentro de casa. Você imagina o que é isso na cabeça de uma mãe? E, de novo, ninguém está interessado nisso. Muito bem. Essas são as bandeiras que eu já venho trabalhando com elas um tempo. Mas uma coisa que tem que ser visto, ô Janaína, para ontem fiscalizado e propor uma política voltada para a segurança pública do Rio de Janeiro. Isso aqui está largado, isso aqui está um negócio assustador e não pode ficar como está. E os políticos daqui não estão interessados em mudar nada. Não estão. Não estão. A situação aqui para governo, para Senado, ela é dramática. Você sabe que quando eu entrei no PRTB, eu fiz uma reunião longa, mais ou menos umas 2 horas de reunião, com o general Mourão, né, que na época estava no PRTB. Entrevistei. E eu pedi muito a ele, agora ele está no seu partido, no Republicanos. O Mourão, gente, eu estava confundindo com o que faleceu, o senador. Não, o general Mourão, o vice-presidente. E eu pedi muito para ele sair candidato ao governo do Rio. Falei, se o senhor sair candidato ao governo do Rio, acho que o senhor tem muita chance de ganhar. E o senhor poderia fazer muita diferença no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é um símbolo, né? É um símbolo do Brasil no mundo inteiro. Então, o resgate do Rio seria muito importante para todos nós brasileiros. É isso aí. Conversei muito com ele, mas infelizmente não consegui convencê-lo. Ele acabou decidindo concorrer ao Senado lá no Rio Grande do Sul. E está lá, tá bem nas pesquisas, mas está num páreo duro também, não tá nada garantido, porque ele tem concorrentes de alto nível, né? Como a senadora Ana Amélia. E é uma pena, porque eu acho que no Rio ele teria chances de ganhar e faria toda a diferença, né? Você sabe que estava todo mundo esperançoso que ele viesse para cá, viu? Porque a gente é isso que você falou, é o resgate do Rio. O Rio precisa ser resgatado. E a situação aqui é dramática, entendeu? Nesse atual governo, escândalo na CEPERJ, sabe? É muita coisa estranha acontecendo. Ele era vice do outro lá que caiu de paraquedas, entendeu? E o Rio de Janeiro, no desespero, querendo buscar uma novidade, né, para se salvar, uma âncora, e aí acabou votando no Witzel, deu no que deu. Cláudio Castro era vice dele, está se esforçando para fazer, né, um bom trabalho, mas não está conseguindo pelo que eu estou vendo, entendeu? Então, assim, e agora surgiu um problema com o vice dele também na chapa, não é isso? Que a gente está acompanhando. O vice dele foi impugnado, aí parece que tem um rapaz que é da igreja que foi indicado para ser vice dele, um jovem vereador. A minha preocupação, Janaína, é que a gente precisa de pessoas experientes para assumir o Rio de Janeiro. Aqui, olha, para você ter ideia, para você ver a coisa, não me subjugando, porque eu jamais faria isso, já deixo isso para as pessoas que fazem isso 24 horas comigo. Mas olha, me sondaram para o Senado, me sondaram para vir vice do Cláudio,
eu não poderia aceitar algo que eu não tenho competência ainda. O Rio de Janeiro, isso aqui eu diria que isso aqui está virando um narco-estado, para ser bem modesta, assim, para não arrumar problema para mim, sabe? Porque a situação do Rio de Janeiro é dramática, então a gente precisa de alguém de pulso firme, que seja técnico, que saiba comandar o Rio de Janeiro e conversar com todos os lados, entendeu? E o Rio merece isso, cartão postal do mundo, um dos estados mais caros, né? Das cidades mais caras do mundo também. E a gente vive aqui a corrupção que assola isso aqui, os governadores saem tudo direto para a cadeia, entendeu? É um atrás do outro, é uma história horrorosa. O Rio de Janeiro não merece isso. Largado na segurança, a PM trabalhando aos trancos e barrancos. A primeira visita que eu fiz foi ai meu Deus, perto da favela da Maré, eu esqueço o nome, Parque União, e tinha uma cabine para entrar lá na comunidade, e o policial me chamou e falou, você é a Fontinelli? Sou. Ele falou, Fontinelli, ajuda a gente, olha as condições que a gente trabalha. Doutora Janaína, você tinha que ver a cabine que esse PM estava. Toda metralhada, toda quebrada, condições subhumanas o cara estava trabalhando. E aí depois aparecem PMs envolvidos em corrupção, entendeu? Não justificando, mas os caras não são assistidos, sabe? Que é alabangu, como a gente fala. E alguém tem que ter, né, culhão para encarar isso, de fiscalizar, de cobrar, de criar, readequar leis e criar uma política voltada para a segurança pública, porque não dá para ficar como está, sabe? Assaltos nas escolas, entradas e saídas de escolas, não tem patrulhamento, são pequenas coisas que fazem a diferença e que um deputado pode ajudar. Nós precisaríamos, como país, né, não só no Rio, São Paulo, mas eleger as crianças e os adolescentes como prioridade. Eu não me conformo que as crianças vão com medo para a escola, medo de serem vítimas de uma bala perdida, medo de serem, aqui em São Paulo, abordadas por um dependente químico que está na rua ali usando drogas na frente de todo mundo. Então, é como se as crianças fossem obrigadas a conviver com situações que não são situações inerentes à infância, né? E a gente se acostuma com isso. Com relação ao Rio, toda hora é uma criança que foi baleada, uma bala que pegou na escola, que pegou dentro da sala, ou seja, a criança não está mais protegida nem no seu ambiente familiar, nem no ambiente educacional. Então, a gente não pode se acostumar com a barbárie, né? E eu percebo isso, as pessoas estão se acostumando com a barbárie. Aqui em São Paulo também, sobretudo no centro da capital. A gente vive situações que não são normais, mas as autoridades fingem que não veem, e aí aquilo fica normal, entre aspas. Né? Então, passa a ser usual. Sim, a importância de pessoas novas ingressarem no ambiente da política, vejo eu, é dessas pessoas levantarem essas questões, porque quem às vezes está há muito tempo, quem já tem assim muitos elos, ou tem dificuldade de perceber o absurdo, ou não tem disposição de enfrentar e denunciar o absurdo, entendeu? E eu percebo muito isso, as pessoas que poderiam fazer alguma coisa ficam amedrontadas, né? Muita gente me pergunta, por que você saiu do conforto de uma reeleição a deputado estadual e está enfrentando esse desafio dificílimo de concorrer com candidatos com muito dinheiro, com muito tempo de TV, com muito apoio pesado, né? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque precisa. Estou fazendo isso porque o Senado precisa de uma pessoa como eu, não precisa de alguém que vai lá negociar, nem de alguém que vai lá cumprir ordens, entendeu? Precisa de alguém independente. Então, a gente tem que ser efetivamente patriota, patriota de verdade, de correr riscos pessoais reais em prol do país, né? Que foi o que eu, respeitosamente, fiquei muito decepcionada com o general Mourão, porque eu acho que ele, na condição de general, de vice-presidente, homem poderoso, deveria ter aceitado o desafio de tentar, né, solucionar, melhorar a situação do Rio de Janeiro. Agora, nós temos aí dois caminhos que, com todo respeito, não acho bons, né? Ele poderia ter enfrentado esse desafio. Então, eu fiquei decepcionada como cidadã, né? Como cidadã. E eu acho que eu tenho que enfrentar esse desafio. Você está agora entrando, né? Sendo eleita
tendo essa vivência, vai ter condições de dar um passo a mais. Não desmereça, né? Eu sei que você está indo para a federal, mas assim, as pessoas que estão nos ouvindo ou que no futuro querem se candidatar, não desmereçam a passagem pelas assembleias. As assembleias são muito importantes. Assuntos da maior relevância para os estados passam pelas assembleias. A imprensa raramente cobre as assembleias, então as coisas acontecem meio que na penumbra. É importante ter gente consistente dentro das assembleias, né? Então, quem está concorrendo a deputado estadual, concorra na certeza de que não é um cargo menor, é um cargo da maior relevância, né? Mas, assim, só vivenciando para perceber, entendeu? Então, são coisas que eu acho importante que os políticos ou quem está na política participe mais dessas lives, desses debates, se exponham mais, até nas tribunas das suas respectivas casas legislativas. Tem muito deputado que passa os 4 anos sem dar uma entrevista, sem falar na tribuna uma única vez. Né? É importante, porque não está lá para trabalhar, Janaína. Esses que ficam escondidos e que não aparecem, que estão low profile, são os plantas. Se chamar para perguntar o que eles fizeram com tanto dinheiro de emenda que eles têm por ano, o que eles vão dizer? Não tem o que dizer, minha irmã. Então, assim, a visibilidade do parlamentar ela é importante. É importante ser confrontado, é importante ser perguntado, não ser ofendido, como a gente às vezes é muito ofendido, agredido, mas confrontado no sentido de ter que expor as ideias, ter que expor o porquê de cada ação, né, dentro do seu mandato. Eu não sei como é que está a discussão aí para o governo. Aqui em São Paulo está muito superficial. Você assiste a televisão, ou você mesmo vendo os debates, é tudo assim muito genérico, sabe? Todo mundo fazendo musiquinha, fazendo videozinho engraçado, mas ninguém descendo mesmo aos detalhes, né? De como é que vai, por exemplo, valorizar a carreira do policial, como é que vai valorizar o professor, como é que vai melhorar o nível educacional. Todo mundo fala que a pauta é educação, saúde e segurança. Tá ok, mas vai fazer o quê nisso aí? Então, tudo muito genérico, é muito frustrante, sabe? Depois das lutas que nós travamos pela Lava Jato, pelo impeachment, todo aquele julgamento dos desmandos que aconteceram na eleição da chapa Dilma Temer, né? Que teve tanta discussão para melhorar o sistema eleitoral, a gente vê assim tudo voltando para trás. Então, é muito frustrante nesse sentido, porém estimulante no sentido que a gente não pode se conformar. Você estava falando, Janaína, dos usuários de droga. Eu vi uma rusga, li em algum lugar, uma rusga entre você e o padre Júlio Lancelotti a respeito da Cracolândia. Eu lancei minha trilogia infantil na Bienal do Livro e pedi que a editora Líder levasse crianças carentes, né, e que a gente destinasse alguns livros para essas crianças e tal. E eles levaram uma não sei se é ONG, mas é uma instituição que assiste crianças, filhos né, dos usuários de crack, e elas pegaram só crianças venezuelanas, que foram venezuelanos, que vieram para o Brasil em busca de emprego, não arrumaram emprego, e aí se entregaram para as drogas e moram na Cracolândia. Então foram essas crianças venezuelanas lá. E apareceu algum conflito aí entre você e Padre Júlio Lancelotti a respeito de distribuição de comida para eles. O que houve? Foi com você isso? Foi comigo. Então, assim, isso aí até gerou um problema sério. Teve gente que ligou no gabinete dizendo que ia me processar. Fui ameaçada por causa dessa polêmica. O que acontece? Tentaram passar a impressão de que eu seria contrária à caridade, contrária à doação de alimentos, e não é nada disso. No início dos anos 2000, eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes. Então, eu estudei muito essa questão da drogadição, fui para os Estados Unidos conhecer os programas que eles têm lá de prevenção, tratamento e repressão. Sou professora de Direito Penal, então também tenho muitos estudos nessa área. E o que eu aprendi, Antônia? Que quando uma pessoa é adicta, quando ela é viciada em qualquer coisa, você precisa retirar essa pessoa, criar estímulos para tirar essa pessoa
do ambiente onde ela consome drogas, tá? Se você é viciado em cigarro e quer parar de fumar, a primeira coisa que o terapeuta vai te perguntar é assim, quando é que você tem vontade de fumar? Aí você diz, quando eu tomo café. Ele vai te dizer, então vamos tentar trocar o café por um chá de erva doce, um chá de camomila, para te descondicionar, tá? Quando o padre leva o alimento no ambiente onde o dependente compra e usa a droga, o padre não está ajudando a retirar aquele indivíduo daquela situação. O ideal é estimular esse indivíduo a sair daquele ambiente, ainda que seja para se alimentar, entendeu? Então, o ideal seria dizer o seguinte, olha, você está com fome? Tem ali um abrigo, tem ali um serviço onde você vai para se alimentar. E naquele ambiente vai ter ali alguém, um assistente social, para já fazer um mapeamento. O padre, ele vai na Cracolândia, onde as pessoas compram e consomem a droga. A prefeitura já fornece comida, o que eu considero um erro, tá? A prefeitura fornece comida ali por ordem judicial. Vão os religiosos e dão comida de novo ali. As mesinhas, as banquinhas, as drogas são vendidas a céu aberto. Então, olha que coisa maluca. Uma pessoa que tudo que tem vai trocar por droga, não tem a preocupação sequer de adquirir a própria comida ou de sair daquele ambiente para se alimentar. Leva na boca. Oi? Porque leva na boca. Se a gente quer se alimentar, a gente tem que trabalhar para se alimentar. Aí você leva a comida, a pessoa fica ali, não tem que se preocupar com a comida, fica ali comprando, usando, comendo, a pessoa não sai dali. Ou seja, é um refém do tráfico. Por isso é que eu disse que quem não cria estímulos para a pessoa sair dali, infelizmente, indiretamente, está ajudando o tráfico. Não está ajudando as vítimas do tráfico. E as vítimas do tráfico ali são os usuários, são os familiares dos usuários e são os moradores daquela região. Porque aquela região tem muita gente que mora, que trabalha, que acorda cedo, que não consegue dormir à noite porque tem pancadão a madrugada inteira, que abre a janela, seu filho pequeno fica vendo aquelas cenas de compra e uso de drogas, cena de sexo no meio da rua. Então, é disso que eu tenho falado, sabe? Nas audiências públicas que eu tenho promovido, nas reuniões que eu tenho feito com especialistas, e foi uma crítica que eu fiz a esta atuação do padre, uma crítica respeitosa, mas que eu considero procedente. Aí eu fui recentemente visitar um serviço da Igreja Batista, tá? Um serviço denominado Cristolândia, lá na Cracolândia, e eles têm uma pegada, vamos dizer assim, um pouco diferente, porque eles atraem os usuários para serem acolhidos, para fazerem um trabalho de desintoxicação. Aquele usuário que entra na Cristolândia não pode usar nada, nem cigarro. Então, não tem ali uma convivência com o uso da droga, entendeu? É nesse sentido que eu fiz a crítica. Eu nunca faria crítica à caridade, jamais. Mas não é caridade manter as pessoas naquela situação. Sim, eu concordo com você. Você falou que briga do Bolsonaro com o STF é teatro? Falou isso? Acho que foi o Metrópolis que disse que você falou isso. Olha, por que eu disse isso? Porque eu acho esquisito algumas coisas, né? Vai para o microfone, sobe no palanque, fala, toca fogo no povo, para o povo ir para a rua. Foi para a rua em 7 de setembro, vai para a rua agora em 7 de setembro, é um direito constitucional, mas depois é cartinha para cá, cartinha para lá, sabe? Fica estranho, entendeu? Eu acho um pouco estranho. E eu também acho estranho o fato dele estar atrapalhando a minha corrida pelo Senado. Porque não é que ele está apoiando Pontes, ele está me atrapalhando. Hoje, o candidato do Lula, que é o Márcio França, que tem como suplente o presidente do PSOL, aparece com 30% das intenções de voto.
Quando ele lança o astronauta, sabendo que eu era candidata e que eu tenho toda a capacidade para enfrentar os desmandos do Supremo, ele está deliberadamente me atrapalhando e ajudando o Márcio França, que jamais vai enfrentar o Supremo. E o próprio astronauta não tem personalidade para isso, né? A gente vê a maneira como ele se manifesta, as questões que ele abraça, são todas na área dele. Ele não fala de outras pautas, ele não fala das pautas do Senado. E nem faz críticas ao Supremo, porque não é da formação dele, entendeu? Quando o Bolsonaro vem com essa candidatura só para me atrapalhar, para mim fica ainda mais claro que esse conflito é fake. É para poder botar fogo na torcida, é para poder deixar as pessoas sempre atiçadas, é para poder ter um discurso. Então, foi nesse sentido que eu fiz esse comentário. Você chegou a conversar com ele, Janaína? Pedir apoio? Pedir apoio, não, mas eu conversei com ele, houve uma intermediação, primeiro feita pela Carla Zambelli, depois pelo Tarciso, mas assim, eles vinham muito no sentido de pedir para eu desistir, tá? Eu não pedi para ele me apoiar, eu pedi para ele não me atrapalhar. Isso eu pedi para ele, mas ele decidiu me atrapalhar. É direito dele, é da democracia, entendeu? Eu nunca pedi para ele me apoiar, ele não tem nenhum dever de me apoiar. Mas, assim, eu acho muito estranho alguém que diz que tem tantos problemas com o Supremo atrapalhar a única candidata que tem base teórica para enfrentar os desmandos do Supremo. É estranho mesmo. E eu vejo o Girão sofrendo lá, gritando sozinho, sendo ignorado, e ninguém O faz Girão nada. é espetacular. Antônia, se você for eleita, entendeu? Vá no gabinete dele, sente com esse homem é espetacular, um homem sério. Ô, Janaína, o Podemos, na época, me rondou um pouquinho também. Eu fui lá conversar com ele, né? Porque ele é do Podemos e tal. E o Girão super sensato é um produtor de cinema também. A gente fala muito sobre cinema, a gente se fala muito, levei ele no talk show da Antônia. Eu acho o Girão um homem fantástico, a gente conversa bastante. E eu fico querendo ajudar, porque eu vejo ele gritando sozinho, parece que é a única Muito sozinho. que teme o Supremo e que quer fazer com que a coisa aconteça mesmo, mas eu vejo ele só, né, numa briga solitária, não vejo ninguém ajudando o Girão. Olha, ele é um homem, e é interessante porque eu fui participar de uma audiência pública com ele e a gente teve a oportunidade de pegar um voo juntos. E as pessoas o reconhecem muito, gostam muito dele, ele é parado, o pessoal pede para fotografar. Então, assim, acho até que esse homem tem potencial no futuro de ser um presidente nesse país, né? Porque ele abraça causas justas, causas nobres, ele é ponderado, sabe? Eu acho que é um grande quadro na política brasileira. Ah, que bom, porque a gente precisa ver luz no fim do túnel lá na frente, né? Para não É aparecer verdade. nenhum aventureiro. Você concorda comigo quando eu me dirigi a essas duas, uma como completamente despreparada e a outra não sendo honesta na maioria das suas colocações? Ou você acha que foi equivocado? Não, assim, por exemplo, da senadora Simone, eu divergi muito dela, do procedimento dela, do que ela falou ali na CPI da Covid, entendeu? Então, eu divergi muito dela, porque eu não consigo entender que as mortes poderiam ser atribuídas ao presidente. As mortes foram causadas pela doença, uma doença que acometeu uma infinidade de pessoas no mundo inteiro. Então, eu não gostei da condução da senadora ali na CPI da Covid. Mas ela é uma mulher de formação consistente, não tem nenhum caso de escândalo na vida dela, acho que é uma senadora séria, entendeu? Então, não acho que seja desonesta. Eu não concordei com a atuação dela na CPI, né? E falei isso para ela. Falei porque eu não falo nada pelas costas. Com relação à senadora Soraya, lá atrás, quando eu ainda estava no PSL, ela era presidente do PSL Mulher, eu conversei bastante com ela me convidou a participar ali do PSL Mulher com ela, eu expliquei para ela que eu não gostava de vida partidária e não gosto. Então, assim, não tenho queixa dela,
mas eu acho prematuro, porque ela está ali no primeiro mandato. Infelizmente, o União Brasil, apesar de ser um partido grande, eu acho que se perdeu um pouco, né? Poderia ter colaborado muito para construir aí um canal, uma via, mas se perdeu um pouco, entendeu? Então, assim, Luciano Bivar se lançou, não tinha chance. Aí, de certa forma, impôs para a Soraya, né, essa candidatura. E eu acho que quando ela se submete a uma imposição, acaba, eu acho que acaba se apequenando, né? Posso estar com o olhar equivocado, tá? Posso estar sendo injusta. Mas, com relação a Simone, eu acho que ela está sendo assim corajosa, porque teve todo um movimento no partido dela tomar as porradas no início, desculpa o termo, e depois se retirar para o Temer ocupar o lugar dela nessa candidatura. Existia todo um trabalho para o Temer ser ovacionado e tomar o lugar da Simone no último momento. E ela se impôs dentro do próprio partido, que é um partido bem machista, sabe? Um partido de coronéis, né? É. Então, eu acho que isso, mesmo eu divergindo dela em vários pontos, né? Eu acho que isso é louvável, que é importante isso para a gente, que é mulher, que está na política também sendo massacrada, sendo pisada, entendeu? É. Eu acho que a candidatura dela é pedagógica. Eu não entendi essa coisa dela pedir para o TSE tirar a propaganda da primeira-dama, que estava falando que levou água para o sertão, falando de melhoria para a mulher sertaneja, e ela foi pedir para tirar a propaganda. Eu não entendi isso. Você, como advogada, É por causa do tempo, Antônia. A legislação eleitoral ela é cheia de regrinhas. Algumas são boas, outras são muito chatinhas, mas existe um limite de tempo para o apoiador participar do programa de um candidato. A primeira-dama não é candidata, ela entra no programa do presidente como apoiadora. Então, ela não pode ficar mais, se eu não estou equivocada, de 25%. Eu acho que é essa a parte do programa. E ela estava ficando muito mais do que isso. Então, foi uma queixa técnica que a Simone levou para o TSE. Por exemplo, você deve ter visto uma notícia de que o Márcio França me ofereceu tempo de TV. Você viu essa notícia? e eu não entendi, você falou, não, eu não quero. Você não quis por quê? Porque é jogada dele de marketing. A legislação eleitoral proíbe que um concorrente participe do programa do seu opositor. É proibido. E ele fez Ele isso fez uma. por quê? Você acha que ele fez isso? Você acha que ele fez isso para quê? Com que intuito? Eu acho que foi maldade. Foi maldade porque ele fez uma jogada de marketing, ele saiu como legal, como bonzinho. Eu, na condição de uma advogada, né, não tenho como dizer que eu não sei que isso é proibido. Então, eu recusei, falei, inclusive, por ser opositora, não posso participar. E aí ficou numa situação de eu, por um lado, reclamar de não ter tempo de TV e, por outro, parecer metida e pedante ao recusar. Mas foi uma recusa jurídica. Ele sabe que eu não posso participar do programa dele. Inclusive, quando ele foi candidato a prefeito, ele ofereceu tempo de TV para a Marina Elô para sair por cima e o próprio Tribunal Regional Eleitoral falou que não podia. Aí, para não pegar mal, ele pegou uma cartinha dela e leu a cartinha no horário eleitoral, onde ela, inclusive, diz que ser opositor não é ser inimigo. Desculpa, eu não sou amiga, né? Eu não quero a minha cadeira, a única cadeira do Senado de São Paulo, na mão da esquerda. Quando ele brigou aqui pelo governo em 2018, ele bateu no peito que ele não era esquerdista, que ele não era petista, fez a campanha em cima disso. E agora é Lula daqui, é Lula de lá, entendeu? Que brincadeira é essa? Eu não quero. Agora eu vou lá fazer uso do tempo dele para ter que falar. Desculpe, eu sou opositora declarada, a legislação não permite. A legislação permite que apoiadores participem num tempo limitado. Entendeu? Eu sou opositora aberta, declarada. Nada do que a esquerda prega eu quero para o meu país, eu não quero no Senado. Entendi. A gente sabe que, assim, querer que seja resolvido tudo no primeiro turno é utopia, pela andar da carruagem, a gente sabe.
Tem muita gente que faz coro a uma pessoa que arrebentou os cofres públicos desse país com delação, com tudo comprovado, Palocci contando detalhes, mas as pessoas fingem de loucas e continuam gritando Lula livre, Lula brilha uma estrela e por aí vai. Inacreditável. Portanto, tudo leva a crer que a gente vai ter um segundo turno. Mesmo chateada com essa falta de apoio do presidente, você vai apoiá-lo? Veja, eu vou dar o meu voto. Apoiar é outra história, entendeu? Porque assim, o que ele está fazendo não me prejudica, prejudica o Estado e prejudica o país. Então, uma coisa é o voto, outra coisa é apoio, né? O que eu fiz por ele em 2018, de carregar a campanha, ele no hospital, eu na porta do hospital, fui até processada de tanto que eu bradei em prol dele, entendeu? O que eu fiz por ele em 2018, eu não tenho gosto de fazer em 2022. E não é porque ele não me apoiou, é porque ele está prejudicando o Estado de São Paulo e está prejudicando o Brasil ao dar a nossa cadeira para a esquerda. Eu estive lá na região de Guape, da onde é a família dele, e o pessoal de lá me disse que o irmão dele é amigo do Márcio França. Então, assim, desculpa, é muito grave. Isso é muito grave. Janaína, a Tatiana Sanches, ela disse que você tem o voto dela, ela está no interior de São Paulo e ela quer ajudar na sua campanha, ela quer saber como fazer para ajudar. Olha, eu agradeço muito, Tatiana. A maior ajuda que eu peço é que entre nas minhas redes, compartilhe os meus vídeos de campanha. Eu gravei 4 vídeos primeiros que ficaram muito longos, muita gente reclamou, mas já vou começar a soltar aí bem uns 20 vídeos pequenininhos, que são fáceis de compartilhar, estão lá com o meu número. Então, eu peço muito que compartilhem o meu número, entendeu? Que expliquem para a população que é importante ter um Senado independente. Nós não sabemos quem será o presidente. As pessoas ficam votando no senador pensando em... A gente tem que pensar quem é que tem condição de representar São Paulo, de defender a Constituição Federal, independentemente de quem seja o presidente. Nós não sabemos se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula. Tem que falar que o próximo presidente só vai ficar mais 4 anos, gente, e o senador fica 8, viu? Isso fica 8. Tem que pensar nele. Assim, gente, pode entrar um presidente, pode ter uma situação, um afastamento, um óbito, sabe? Não tem que vincular a eleição do Senado com a eleição da presidência nem do governo. Cada eleição é uma eleição. Bom, eu não sei, tem muita gente aqui que está chateada com você, porque fala que você foi a favor do Dória num determinado momento. É muito assunto, não dá para acompanhar. Tem muita gente a favor, tem muita gente chateada. É a política, né? Eu queria, doutora Janaína, que você fizesse aí como o povo está fazendo aí nas entrevistas, não sei o quê, para os candidatos. Antes disso, você viu aquela coisa louca com a Cristina Kitchen? Quase Kitchen. Vi, e é muito chato, porque o rapaz é brasileiro, mas vive na Argentina a vida inteira, né? Então fica parecendo que foi algo do Brasil, gerou aí uma crise, entendeu? Então foi uma situação muito chata. É óbvio que todos nós somos contrários a qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de atentado, mas o duro é que parece que é uma coisa do Brasil contra É tão louco alguém imputar uma ação particular de uma pessoa maluca a um país, ou a um presidente, ou a quem quer que seja. Então a gente não pode confundir responsabilidades, né? Nós não podemos confundir responsabilidades. A cena foi tão louca que parecia de brincadeira. Você imagina se aquela arma não falha, gente, teria estourado a cabeça da mulher. Nossa, eu fico muito assustada com as coisas o mundo está muito louco. Eu queria que você fizesse suas considerações, se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Tá? Eu posso falar meu número na sua entrevista? Você pode falar o que você quiser, lhe desejar toda a sorte do mundo, entendeu? Fale mais meia hora aí se você quiser, o espaço é seu. Então, eu agradeço o convite, desejo também muita sorte na sua campanha, né, na sua eleição, e peço aí para os seus seguidores, os meus seguidores também que estão assistindo,
que avisem os amigos, os parentes, que eu sou candidata ao Senado, que o meu número é o 287 e que nós precisamos garantir essa cadeira no Senado, a garantir para alguém que efetivamente vai lutar pela Constituição, pelo povo, e que não vai dizer amém a outra pessoa e também não vai, né, colocar em risco as nossas conquistas dos últimos tempos, porque o suplente do Márcio França é presidente do PSOL. Ele tem textos publicados a favor da legalização do aborto, a favor da legalização das drogas, contra as nossas liberdades. Eles defendem a imposição de vacinação das várias doses, contra a vontade dos funcionários públicos. Então, assim, gente, pensem na hipótese. Eu sei que é difícil, mas pensem na hipótese do Lula presidente, o Márcio ganhando, sendo convidado para ministro, e o Senado ocupado pelo presidente do PSOL. É muito complicado. Eu já enfrentei o PT uma vez, já tirei o PT do poder, já fui testada nas urnas. Eu acho que não se deve correr risco. Por isso que eu peço o voto da população. Não vou desistir da minha candidatura, não adianta ficar me escrevendo, falando que eu estou dividindo voto. Quem está dividindo é o presidente, ao lançar um candidato que sequer queria concorrer ao Senado, mas aceitou a missão. Eu defendi o presidente todas as acusações injustas que ele sofreu nessa CPI da Covid, mas eu não bato continência para ninguém, entendeu? Ninguém paga missão para mim. E presidente da República não pode pagar missão para senador. Senador tem que ter independência e altivez. E é isso que eu estou propondo ao manter a minha candidatura ao Senado. O número é 287. E aí, gente, vocês não querem ver o couro comendo na casa de Nox? Vocês não gostam de ver o negócio pegando fogo? Então tá aí, doutora Janaína Pascoal, se colocando à disposição de vocês. Vocês precisam, eu fico toda hora pedindo aqui, pelo amor de Deus, procurem saber a importância da Câmara Federal, procurem saber a importância de um deputado federal, estadual, procurem saber a importância de um senador. É uma entidade, gente, vocês não podem negligenciar isso, que isso é muito sério. Isso é muito sério. Meu amor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Pena que eu não te vi, que você é tão linda, e eu fiquei aqui olhando para uma tela branca, tá bom? E muitas vezes eu fiquei aqui concordando e olhando, e depois eu me lembrava, gente, ela não está me vendo, e aí tem que falar. Mas fica a boa intenção, a boa energia na voz, tá bom, meu anjo? Deus te abençoe. Foi ótimo. Um beijo, bom fim de semana. Obrigada. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, gente.